Para ser sorteada, que não vai demorar muito. Ela tá ali em cima, ela ficou Vamos muito mostrar bonita. já Isso. como ficou? Isso, mostra aí. Vale a pena, né? E dá tempo ainda das pessoas mandarem cartinhas, Dá, né? dá sim. Tá chegando um monte, tá Dá, bem porque eu quero que concorrida bastante já. gente participe. Então, a gente vai aguardando cada vez mais. Isso aí vai ficar... Você tá pondo 5 para cá, 5 para lá? Isso, ótimo, Elsa. Pronto, agora esse daqui depois vai na sequência. Quando você terminar, a gente vai virar esse pentinho aí para mostrar como é feito aquele nozinho do outro lado. É um nozinho muito simples, que na hora de desmanchar não nos dá problema. E é só colocado para que a gente não perca os fios. Existem, assim, muitas maneiras, inclusive, das pessoas fazerem essa enfiação, inclusive no pente fino. Se você tiver dificuldade, a gente usa até uma agulha de crochê, né? Porque às vezes o fio não obedece. Então, mas por enquanto... por enquanto, sem problemas, né? E se fosse uma linha mais fina? Então, isso que é mais difícil... às vezes ele fica meio difícil. Então, você precisaria de uma agulha de crochê para poder ajudar. Ou mesmo uma agulha comum, uma ponta de uma tesoura. Cada um mais se vira com o que tem, né? Inclusive, me perguntaram muito também sobre quantidade de material, porque não é fácil mesmo a gente saber assim, a quantidade. Então, eu dou uma dica que é uma dica que, na realidade, não é tão precisa. Porque a quantidade do material depende muito da pessoa que tece, porque depende muito da batida também. Porque se é muito batido, vai mais lã, se é pouco batido, vai menos lã. Isso no caso de lã que eu estou comentando. Vamos aqui, Elza. Então, olha, foi terminado aqui a colocação dessa borboletinha. Então, você está segurando? Estou. Então, deixa eu segurar aqui. A gente vira um pouquinho. Deixa eu puxar um pouquinho a borboleta aqui, para dar mais espaço aqui. E esse nozinho aqui é simplesmente uma rodinha passando o fio por dentro e puxando. Isso é só para... Depois é fácil porque é só puxar aqui sem problemas. Pronto, agora a Elza continua com mais 10 fios do lado de lá, depois 10 fios do lado de cá. Esse é um dos trabalhos, assim, do tear, é o mais complicado, né? Não complicado, eu acho. É o mais minucioso mesmo, minucioso, né? demorado. Agora, o que eu acho... Não sei nem dizer, assim, qual seria o mais importante. Porque todos eles têm que ser feitos, assim, com muito capricho, porque senão depois não dá tão certo, né? Eu vou fazer mais algumas borboletinhas aqui. Agora eu continuo dizendo, se a pessoa tem dificuldade de fazer a borboleta, que é essa meadinha que a gente faz, não tem necessidade também. Você tem que se acomodar com as coisas que você tem em mãos e como você consegue. Então eu quero continuar a falar sobre o material que havia iniciado. Então, mais ou menos é calculado assim por metro quadrado a quantidade de lã que você coloca. E digamos que seja de 1 kg a 1,2 kg por metro quadrado de lã. Mas isso não é uma quantidade precisa. Porque agora eu aconselho a todos que quando for comprar o material, já compre sempre a mais da mesma partida, porque depois pode ter dificuldade em conseguir de novo se faltar. Então já é melhor ter mais do que menos, né? Porque já aconteceu várias vezes de pessoas que não calculam direito, deixam de comprar, depois vai comprar, não tem da mesma cor, né? Já começa outra cor, né? Pois é. Então, até aqui é tudo fácil, sem grandes problemas, porque o nosso material também é um material muito bom. E eu quero lembrar então que as dúvidas de vocês, eu estou pronta a atender no meu ateliê 820-0797, e aonde eu também tenho assim apostilas que podem servir muito a vocês. Inclusive, muitos trabalhos prontos
e bolsas, que eu gosto muito de fazer, né? Principalmente. E eu poderia atender a todos, inclusive com encomendas também. E eu quero lembrar também que essa sacolinha aqui, essa sacolinha é feita para colocar as linhas, as lãs, você pode pendurar. E ela é feita também artesanalmente. E a minha mãe que faz, é uma senhora de bastante idade. E ela também aceita encomendas, nesse meu telefone mesmo. Ela é muito bonitinha. Isso. E eu gostaria então que vocês... Já terminou aqui? Já. Então vamos lá, deixa eu ajudar a Elza aqui. Segurando aqui. Isso, você dá um nozinho agora, Elza? Isso, é muito fácil. Pronto. Agora vamos com mais uma. Enquanto a Elza vai colocando, eu vou me despedindo de vocês, porque o nosso trabalho realmente está ficando já pronto, né? Para fazer o nosso resumo. Um até amanhã para vocês. Muito obrigada. Até amanhã, Lígia. Até amanhã tudo. O compositor participou de uma reunião. Se fosse normal, que todo mundo também visse, né? Tudo isso tem nome em medicina, viu, Carlos? As bolas chamam-se escotomas e o zumbido no ouvido chama-se acúfenos. Como é que é? Acúfenos. Zumbido no ouvido, ou barulho de panela de pressão, estalos, né? Eles têm um nome em medicina que se chama acúfenos. Nome técnico disso. Mas e as bolas também, que chamam-se escotomas. São bolas luminosas que tendem a aparecer. Que essas bolas são o quê? Na opinião da medicina, por exemplo? Na opinião da medicina, são estímulos que acontecem na retina do nervo óptico por várias causas, inclusive de ordem psíquica, né? Tá. Quer dizer, que podem ser deflagrados por processos orgânicos e psicológicos. Tá, mas vamos ver como é que ela, viveu aí essa aí. Então você via bolas e ouvia zumbidos. Aí eu comecei a ver esses seres, que são vários seres de outras dimensões, que me pediram Quando você começou a ver seres? A partir de quando? Porque desde pequenininha você Desde pequena eu via. E mas eles aí eles se falavam, afastaram. Falavam, mas eles... Não, na realidade eles apareciam e mostravam símbolos. Cálice dourado, pomba branca da paz, essas coisas. E com 19 anos eles pediram que a gente começasse a fazer as orações pela paz e pela cura no planeta. Então todo o nosso trabalho é gratuito, é filantrópico. Nós temos hoje a PAX, que são 13 atividades gratuitas por semana, em prol sempre do bem comum. E eu fiz vários exames, inclusive em relação à labirintite, para poder saber se eu estava bem ou não. E não acusou nada a nível físico. Então as coisas realmente nesse tempo todo, nesses últimos anos, têm crescido, né? E não é nada que eu crie na minha cabeça, por exemplo, pelo menos do meu ponto de vista, porque todas as quintas-feiras, como hoje, nós rezamos às 9 da noite em prol do planeta Terra. Você faz jejum o dia todo? Né? Faço jejum o dia inteiro, é um dia que eu mais vejo, é o dia que eu mais tenho contato com o plano espiritual, porque quanto mais leve o seu corpo físico está, você tem mais condições de encontrar e de ver outros seres, outras dimensões. Passei por vários testes espirituais, psíquicos, físicos. O que quer dizer passar por vários testes? Eu falo em conferências fora do Brasil desde 85, mesmo antes de começar a realizar as nossas conferências aqui, nós realizamos 7 no AMB. Então eu também, as pessoas que estudavam tudo isso, como o Dr. Stanley Krippner, por exemplo, que é PhD, ele tem um instituto em São Francisco, chama Saybrook Institute. Ele acompanhou o início desse meu desenvolvimento mediúnico em 85 para ver o que estava acontecendo. Mas o que você tem de diferente das outras pessoas? Não é questão diferente. Mas o que é que você, por exemplo... Todo mundo tem sensibilidade, tá? Só que eu vim para uma missão, que é ajudar o planeta Terra a vibrar pela luz, para que as pessoas possam perceber que todos nós temos um potencial interno, que nós precisamos desenvolver esse potencial, e com a nossa própria vontade, através da energia de cor, de luz, aquilo que você acredita, você pode se autocurar. E quem te falou isso? São vários seres, eu vejo vários seres em outros planos e... Mas são assim, ETs ou são pessoas com Deus? Quer dizer, que não, imagem Deus... que você vê? Eu queria que você descrevesse, porque assim a gente pode entender bem, né? Como a minha... Eu sei que você já fala muito disso assim, de uma maneira muito mais distante, mais fria, porque você fica fazendo palestra, então... Mas aqui no programa eu queria que você falasse assim, bem concretamente, mesmo pra gente... como se fosse uma historinha mesmo. Existem vários seres no outro plano maior, que são membros da grande Fraternidade Branca Universal. A Fraternidade Branca Universal... Isso eles é que explicaram pra você. Exato. Não, isso já é uma existe, explicação racional também. Isso existe também em vários livros, tá? Esses seres que eu vejo são os mesmos que foram vistos pela Helena Blavatsky na Cidade Teosófica, são os mesmos seres que fundaram a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria,
Eu fui a primeira mulher a entrar na maçonaria do Estado de São Paulo, poder fazer uma palestra lá dentro. Quer dizer, minha vida tem sido direcionada pelo plano espiritual. Eu realmente não tenho criado nada, eu não fui procurar nada. Como hoje também, estou aqui com muito prazer, porque esse assunto é um assunto que interessa a todas as pessoas, que o objetivo realmente é que cada um perceba que todos têm essa mediunidade. A minha sensibilidade se desenvolve a partir do momento que eu estou presente em qualquer lugar e eles se aproximam e pedem aquilo que eles acham melhor em benefício comum. Eu vejo mas se seres... você diz que todo mundo tem mediunidade, todo mundo devia ouvir voz, todo mundo devia... E não é assim. Não, é assim. É que às vezes a gente não ouve a intuição. Não é questão de você ouvir uma voz física. Todo mundo tem a voz da intuição. E essa voz da intuição, de repente, é o seu próprio subconsciente, a sua própria mente interna, a sua força crística. É a parte de Deus em você. Deixa eu ver o que a sua mãe... Dona Geninha, a senhora, quando a Carmen começou com essa história, o que a senhora achou, hein? Microfone bem viradinho para a boca, é isso? Nós encaramos de uma maneira normal, porque... Normal? Sim, porque nós fomos acompanhando gradativamente. A Carmen, desde pequena, via seres, mas nesta ocasião eu achava que era uma coisa de criança. E depois, quando ela disse que via luzes, ao mesmo tempo nós tivemos provas concretas, sem pedir essas provas. Carmen descrevia lugares para amigos, assim, que ela nunca esteve, descrevia cirurgias, complicações que advinham dessas cirurgias. Ela falava coisas que a gente depois constatava que realmente iriam acontecer, com antecedência, ela dizia. Sim. Até 2 anos. E a senhora não se assustava de ter uma filha meio bruxa em casa? Assim, uma a coisa meio gente assustadora. foi. Vamos trazer assim, imagina, eu sou mãe e de repente minha filha começa com essa onda. Eu falei, pelo amor de Deus, Pois é, não, o que eu faço, né? Nós somos você tem vontade de estimular, você tem vontade de inibir, você não acha muito bom, será que ela pirou? Não, nós somos de formação católica e para nós realmente foi uma coisa um pouco estranha. Tanto é que quando ela começou a ter essas manifestações, nós a levamos na Federação Espírita porque nós achávamos que devia ser alguma coisa relativa ao espiritismo. E ela disse que não, que eram umas energias diferentes. Mas a Carmen até hoje, mais esporadicamente, sem que ela queira, ela faz previsões. Há 2 anos atrás, nós, família, estávamos reunidos e ela nos disse: vai chegar uma hora que a nossa moeda vai valer mais que o dólar. Nós rimos muito, achamos uma grande brincadeira. Você falou essas coisas, Foi sem querer, acontece, vem. Vem assim, como num flash, e assim ela falava de situações de casas fora, no exterior, pessoas que vinham para cá, ela descrevia os lugares, e mesmo aqui no Brasil. Então, isso nos levou à confirmação de que alguma coisa estava acontecendo e alguma coisa em que a gente acreditava. Nossa, quer dizer que hoje, quando ela está falando sozinha, por exemplo, a senhora não interrompe. Não, as mensagens... A senhora sabe que ela está falando com alguém. As mensagens são muito lindas e muito profundas e nos ensinaram muito no decorrer desses anos todos. Nós aprendemos a conviver e a partilhar com elas. Vocês moram na mesma casa? Claro. E não dá medo de morar na mesma casa? De repente você está lá cheio de gente Esse passando ali, trabalho da Carmen... Eu teria medo, juro. Eu, com o maior prazer, mas dividir uma casa com a Carmen, de repente começa a bater porta, começa aquela confusão. Mas é verdade, apaga a luz do quarto, acende, entendeu? Você não acredita. Todo dia. Mas, Silvia... Acende, apaga a luz. Bom, começa a ter esses brilhantes aí, eu não sei. Aí... Esse trabalho da Carmen foi feito 12 anos na nossa foi? casa. O trabalho dela foi realizado toda quinta-feira, às 21 horas, 12 anos na nossa casa. Por 12 anos foi realizado toda semana. Então a gente aprendeu. E agora é que a gente tem um outro espaço para poder atender melhor as pessoas. Nos últimos 3 anos. Você se sente assim, então, uma pessoa privilegiada por ouvir voz e por absolutamente, ao contrário, porque é muita responsabilidade. É muito mais fácil você estar ligado ao dia a dia, um mundo normal, ter uma vida normal, que é o que eu sempre tive, até o momento de começar realmente a cumprir a missão. Cada um... O seu mundo normal te aborrecia antigamente? Não, você achava meio... Não, absolutamente. Eu adoro dar aula, adorava dar aula, sempre curti muito aquilo que eu fazia. Eu sempre vivi intensamente o momento presente. E hoje eu vivo uma outra realidade. Eu nunca sei onde é que eu vou estar, eu viajo muito, participo de muitas conferências fora, o pessoal me convida. Mas que tá pior? Não, absolutamente. Agora você faz inglês dos Estados Unidos, melhorou, né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Mas a responsabilidade é muito maior, porque as pessoas me olham como se eu soubesse das coisas. E não é verdade. Eu sei daquilo que é a minha verdade. Eu não quero, por exemplo, que hoje as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando. Essa é a minha existência, é a minha vida nesses últimos 14 anos. E graças a Deus a gente tem podido oferecer para outras pessoas a oportunidade de elas também terem contato com a identificação interna delas do Deus interno. Porque Deus é um só. E esse plano espiritual só quer que cada um desperte para esse momento que a gente está vivendo na Terra, tão importante,
para que nós possamos vivenciar a plenitude, a autocura, a felicidade. Mas você acha, então, que quando a gente tem isso desperto, assim fala? Quando a gente tem isso, um termo de um verbo tão que a gente usa tão pouco, mas quando a gente tem isso acordado dentro da gente, você acha, então, que aí a pessoa que se desenvolve vai estar falando com outras entidades, e aí é que começa, vamos dizer, a comunicação mais intensa? Não. Eu, inclusive, acho que você falar com outras entidades não é o grande objetivo, não é isso. O objetivo é qual? É se espiritualizar? É você acreditar em Deus, que é a força maior, é você saber viver o dia a dia de acordo com a sua realidade, com aquilo que você acredita que para você vai uma grande diferença de acreditar em Deus e falar com Ele. Você entende? Mas todo mundo conversa com Deus. Se você reza realmente, se você tem fé em uma força maior, você tem uma prova, você tem uma resposta. Não importa o meio. O que importa é o final. Você falar, mas dizer que ouve ele dizendo, aí é que vira a virada e você fala, bom, a fulana é maluca. Quer dizer, ela pode até pedir coisa para Deus. Agora, Deus pedir, dá para você virar um pouquinho aqui pro lado? Que tá... Quer dizer, tem gente que ouve isso. Você vê o Mauro, ouviu uma mensagem muito concreta, já vai contar. Agora, quer? Eu só queria dizer que isso que você está falando, às vezes é uma ideia geral das pessoas de que falar com Deus é normal. Até aí tudo bem, é uma iniciativa humana. Mas Deus falar com o homem já se torna uma coisa meio maluca, né, na nossa mentalidade. Por isso que... Mas, na verdade, o Deus, né, que criou tudo isso, o Deus que existe, tem uma coisa nele que é uma coisa muito parecida com a gente ser humano. Aliás, né, segundo o que eu entendo, ele mesmo colocou isso em nós, que foi a capacidade e a vontade de se comunicar com alguém. Deus também tem desejo de se comunicar. Então ele também quer falar com a sua criatura, que somos nós no caso. Então não deveria ser anormal essa visão de que Deus fala com as pessoas. Você concorda com ele, Vitor? Olha, em parte sim. Eu acho que tem que diferenciar 3 aspectos aí. Um é o aspecto da senso-percepção, né? Que vamos falar tudo muito fácil. Certo. É a pseudo-percepção, a falsa percepção. Tem 2 livros interessantes do professor Carvalhal Ribas, da USP, e do professor Tarcísio Pinheiro Cinta, que descreve 21 tipos de alterações de senso-percepção. Quer dizer, falsas percepções. Isso que ela estava descrevendo, ela disse que tem vários seres aqui, ninguém observou nenhum ser aqui. Isso é uma falsa percepção sem objeto. A gente descreve em psiquiatria como uma alucinação, certo? Esse é um aspecto a se considerar. A psiquiatria acha que ela está tendo alucinações, porque já que ninguém vê, só ela vê... Exato, é uma falsa percepção sem o objeto. Essa é a definição do próprio Dr. Jaspers, do professor Carvalhal Ribas e do Dr. Tarcísio Pinheiro Cinta. Agora, tem um outro aspecto a considerar. Raramente, e não de uma maneira controlável, existem fenômenos paranormais. Hoje em dia, a parapsicologia em todo o mundo já se tornou uma ciência, exceto no Brasil ainda está se tornando. E um outro aspecto que o pastor acabou de falar, que é da religiosidade humana, né? Tem 2 escolas de psiquiatria, do psiquiatra suíço Jung e do psiquiatra austríaco Frankl, e define a questão da religiosidade. A religiosidade é um aspecto extremamente não balança a cadeira, sadio. Vitor, fica paradinho com a cadeira, obrigada. É um aspecto extremamente sadio, a religiosidade, na dimensão humana. Então, todos nós temos uma dimensão espiritual humana. Isso definido pela terceira escola de Viena. Mas quem vai fundo na espiritualidade pode começar a conversar com Deus também, entendeu? Aí é que tá. Esse que é o limite que daí fica difícil estabelecer o que é normal, o que deixa de ser. Silvia, só um dado. Existe um tipo de fenômeno de mexer com a percepção que a gente chama de eidetismo. Do quê? Eidetismo. Eidetismo. Que pode ser provocada ou espontânea. Pode acontecer porque aconteceu, ou pode a pessoa provocar isso. O exemplo mais conhecido do eidetismo é a chamada memória fotográfica. Da pessoa, ela olha uma fotografia, uma cena, lê uma página de livro rapidamente e ela praticamente vê reproduzir na frente dela, ela refaz a leitura. Quer dizer, ela tem uma capacidade, vamos dizer, de retenção de imagens dentro dela tão exuberante que ela vai fazer isso com o objeto. E o outro tipo é aquela que a pessoa pode provocar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela sua crença, pela sua religiosidade. Aí ela faz e mobiliza os mesmos órgãos que formam imagens sonoras ou visuais e ela compõe imagens desse tipo. Essas pessoas não estão mentindo nem são charlatões, tá? A religiosidade provoca esse tipo de alteração da percepção. Eu acho só que o que ele disse também é improvável, tá? Por que você acha que é improvável? Não, o que ele disse também são símbolos, emoções, né? Então não é provável. Então, por exemplo... Dá licença, só você. O que ela quis... polemizar bem agora na hora do comercial? A gente vai... Eu só queria dizer...
Amanhecia. A festa tinha sido demais. Mas para ela, estava apenas começando. Mas também comuns. Pedro foi um pescador, outro era médico como Lucas, e pessoas comuns... Mas hoje em dia está tá muito mais cheio de gente que ouve voz e que conversa com Deus e com o Espírito Santo do que antigamente, né? Tinha também, hoje em dia, tinha os malucos daquela época. Hoje em dia virou uma coisa rendosa também, né? Ganha-se muito dinheiro, não estou dizendo que mas naquela caso, época não, também mas... tinha isso. Também tinha, tinha. aproveitava a ignorância alheia para... Diana, por exemplo, Éfeso, só para te dar uma ideia, era uma cidade que girava em torno disso. Tinha um grande templo, que era uma das 8ª maravilhas do mundo, e as pessoas iam lá fazer consultas às profetisas, e tinha também essas coisas. Esse episódio que o pastor contou, de ele ter ouvido o Espírito Santo falar, por exemplo, com o pastor, ele ter dito isso, ele não tem nada de loucura. Se isso acontecesse comigo, eu estaria louco. Porque você... Porque eu sou psiquiatra e já tenho toda uma formação de base que científica diferente que nega isso. No caso dele... Nele não, ele crê nisso e ele tem um estímulo, então ele não tem nada de loucura. Obrigado, hein? Agora, se acontecesse comigo de eu ouvir o Espírito Santo e ficasse dizendo que estou ouvindo o Espírito Santo, eu estaria louco. Agora, se ele começar a falar com o Espírito Santo todo dia, toda hora, aí de pastor ele vira um pastor louco. Louco. Vira um pastor louco. Foi o que aconteceu com Santa Teresa de Jesus. Ela começava a ver Cristo constantemente, até que ela se autocriticou e falou, não pode ser Cristo. E depois ela mesma analisou e viu que era uma falsa percepção. Ela descreve, na parte canônica e teológica, que são visões de Cristo, e não o próprio Cristo em si que veio de outra dimensão para cá. Quer dizer, ou seja, ela estava vendo coisas. Ela estava vendo, mas não que ela não tenha religiosidade perante Cristo. Mas era uma visão de Cristo. Nosso tempo está acabando, eu queria deixar alguns telefones, porque as pessoas ligam mesmo, então é bom a gente aproveitar e dar agora. Roseli Torres, qual é o telefone se as pessoas quiserem entrar em contato com você? 011-414-3003. Tá certo. Você faz consultas? Pra ninguém. Ela tem um programa de televisão regional? Não, ela tem um... Eu tenho um programa em site TV 45, 8h30 da noite. Em que... Canal 45 Canal HF. 45 HF. Vai segunda a sexta. Vai pra só São Paulo, não? Só São Paulo. Só São Paulo. Então o resto do Brasil vai ter que... Parabólica. Parabólica, pois é. Aqui tem a revista espírita do Enio, né? Quem quiser ler os seus escritos, Enio, como é que faz? Por enquanto, só em Rio Claro. Só o quê? Só em Rio Claro. Mas dá um telefone, não tem um telefone? 0195-241236. 0195-241236. Muito bom. E quem quiser conhecer o trabalho da Carmen Balesteiro, qual que é o telefone? É a Pax Universal, 011-290-3002. Eu não atendo. São várias atividades gratuitas, 13 por semana, que as pessoas podem participar. Qual é o telefone de novo, Carmen? 290-3002. Isso é São Paulo? São Paulo. Tá certo. E o pastor, Elcio? Eu tenho meu livro que está aí do seu lado, se você puder mostrar, por favor. Lógico que eu mostro, com o maior prazer. Desculpa que até obrigado. A flor aqui, eu fico atrás da flor, eu não tinha visto. Bom. Como ouvir a voz do Espírito Santo no íntimo. Aqui é o caminho das pedras, gente. Desculpa o segredo de ser dirigido pelo Espírito Santo. Tá certo. Vou ler esse livro aqui porque, de repente, né? Vai te ajudar. Eu estou à disposição, meu telefone é 949-3035. Só um, senão ninguém anota. E nós atendemos na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3415, Nova Cachoeirinha, as pessoas que desejam. Bom, quem não acha que é místico, esotérico, mas que está pirando, tem que procurar serviço de psiquiatria. Então vamos aproveitar já, Vitor, você que é parapsicólogo, dá um telefone de serviço. Eu sou professor na Escola Universitária de Taubaté, na Faculdade de Medicina de Taubaté. E no Centro Latino-Americano de Parapsicologia, 577-9451, lá é um centro de pesquisa, ensino e clínica. Então, quem estiver tendo sintomas, inclusive, é legal procurar o parapsicólogo, que pode ter orientação. De novo, o telefone qualquer? 577-9451. E qual é o DDD na frente? É 011. 011, é São Paulo. Então tá bom. Obrigada, Mauro, colega nosso aqui da Bandeirantes, pelo depoimento tão tocante, a mãe dele também, que contou com tanta vivacidade tudo que aconteceu. A vocês todas, muito obrigada. As meninas fonoaudiólogas, sucesso na profissão. Volta. Rebelião no presídio de alta segurança de Charqueadas, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Os presos botaram fogo em várias celas e os bombeiros não conseguem controlar o incêndio. Nesse presídio estão os mais perigosos criminosos do Rio Grande do Sul. Mais informações a qualquer momento ou logo mais às 7h30 no Jornal Bandeirantes. Até lá.
programa Ouço Vozes do Além. Eu quero ouvir agora vozes lá de Florianópolis. Vamos chamar a Laine Valgas. Vamos lá, Laine. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Brasil. E do muito além, né? Porque voltou a chover aqui em Florianópolis. Até agora, por incrível que pareça, o sol estava forte pra caramba. E alguma coisa, não sei de onde, me diz que essa chuva vai continuar durante o carnaval. E por falar que alguma coisa me diz, quem nunca teve uma intuição, um pressentimento? É claro que não é vozes do além, mas de repente uma voz interior. A dona Ivete, de vez em quando, tem esses pressentimentos, essas vozes interiores. E já ganhou na quina, na cena, é isso mesmo, dona Ivete? Não, é na quina, na quadra só. Agora, dessa última vez, eu estava com intuição que ia ganhar, né? E ganhei, mas só foi R$22,26. R$22,26 só. Mas não foi uma intuição falha, foi uma intuição certa. Eu achava que ia ganhar e ganhei, né? Bom, se alguém às vezes acha que vai acontecer alguma coisa, acontece, tem gente... Lógico, acontece, sim. E tem gente que realmente ouve vozes do além, e isso é um caso grave. A doutora Imara, por exemplo, era parapsicóloga e ela tem atendido vários casos de pessoas e casos bem interessantes. Algum dos casos, por favor, doutora Imara? No momento eu atendo um rapaz que ele ouve vozes e vê imagens de acidentes, de incêndios, de acidentes de carro, e estava muito assustado com isso, estava sendo tratado como louco. E ao começar a orientação conosco, ele se acalmou, porque agora ele sabe que ele não é louco e que nem é nenhum espírito mal, nenhum demônio falando com ele, que na realidade ele desenvolveu uma paranormalidade, uma capacidade de captar com o seu subconsciente, telepaticamente, imagens e vozes e prever acontecimentos futuros, mas que isso não é uma coisa ruim, um castigo, muito pelo contrário, é um dom. As vozes, então, são do subconsciente para a psicologia? Exato. A parapsicologia vê, sim. Perfeito, então. Daqui a pouco a gente volta aqui do além da chuva, aqui de Florianópolis, e voltamos agora com você, Silvia. É isso mesmo, Vitor? Quer dizer que vocês acham que é um dom? Quer dizer, a pessoa conseguir ouvir essas vozes todas? Não é um problema psiquiátrico? Não, a parapsicologia mundial está chegando à conclusão de que é o contrário, né? Que é Todo fenômeno paranormal promove, pelo menos em 95% das pessoas, patologias mentais. Em 95%. Doenças mentais, não doenças mentais, transtornos mentais. Ah. E existe, é claro, essa faculdade, foi comprovado pelo Dr. Heine, pelo Dr. Hans Bender, na Alemanha, uma percepção extrasensorial, como ela estava afirmando. Agora, como ela disse no caso, não tem nada a ver com falta de transtorno. Essa pessoa está transtornada, está ouvindo vozes, tendo visões, está sofrendo, isso é um transtorno. Né? Na concepção psiquiátrica, médica, devido estar sofrendo, está tendo um transtorno e uma falsa percepção. Mas, por exemplo, a Carmen não está transtornada, ela disse que não tem transtorno nenhum, que está bem para ela. Graças a Deus. Você não está transtornada? Não, eu nunca tive tão feliz na minha vida. Eu acho que tem que diferenciar um pouco sintoma de doença, né? Às vezes um sintoma não implica numa doença. E precisa ver o contexto todo que essa pessoa está... Aí eu acho que seria interessante a gente pegar uma frase do passado que diz o seguinte: nada que é humano me é estranho. E ou de médico e louco, todos nós temos um pouco. Tá? Tá querendo passar a barra, né? Todo mundo, por exemplo, já teve pelo menos um episódio de ouvir vozes, que em geral é chamar o seu próprio nome. Parece que me chamaram, parece que eu ouvi me chamar. Um monte de vezes também. Exatamente. Quer dizer, esse é o mesmo mecanismo. Por que o mais comum é chamar o nome da própria pessoa? Porque esse é o nome que mais está automatizado dentro de mim. Às vezes a gente está quase dormindo, isso leva um susto. Isso leva um susto. Isso, tá? que é uma descarga motora muscular. E pode acontecer no centro auditivo, no centro visual. E por isso que você ouve vozes. E as pessoas, de repente, que estão ouvindo muitas vozes, já estão tendo várias descargas, né? Várias descargas desse nível. E é só isso, não é voz nem coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Assim como, por exemplo, muitas vezes a gente tem situações muito graves. A gente não pode esquecer que John Lennon foi assassinado por uma pessoa que ouvia vozes. Inicialmente ele ouvia vozes no sentido de que ele deveria ver o John Lennon, ajudar o John Lennon, resolver problemas para o John Lennon. E a hora que ele se aproximou com a segurança e a vida do John Lennon era absolutamente impossível dele fazer contato, essas vozes se transformaram de uma maneira e elas começaram a dizer para ele que ele devia matar o John Lennon, e ele fez isso. Tá? Muito bem lembrada essa história, vai mostrar como está cheio de louco solto por aí, também dando de Deus, entendeu? Tem muito Sabe que eu estava acompanhando esses casos de pessoas que, triste aqui, né, que aconteceram tão rápido, tão com frequência nesses últimos dias, de filhos que mataram pais, de filhas que... E quase que, no geral, foram pessoas que disseram, né, se você ler e depois acompanhar,
que ouviram alguma voz, alguma coisa que os mandou fazer aquilo. Você diz isso porque você acredita no diabo, né? Sim. Então é por isso que você está querendo chegar nesse raciocínio. Não, você não, acha não. Que são vozes do mal que essas pessoas ouviram. Não, eu estou dizendo depoimento dessas pessoas, não é que eu estou querendo argumentar nada nesse sentido. Eu pensei que você quisesse provar que tem. Eu estou só falando que eu li o depoimento dessas pessoas, não tô falando, né, que depois disseram essas coisas. Não sei se alguém leu e pode até testar isso. Isso que o pastor está dizendo, a gente chama em psiquiatria alucinação imperativa. São falsas percepções sem objeto que impõem para o indivíduo fazer algo negativo, como é o caso do Guaratuba, etc. Mas, veja bem, tem que tomar muito cuidado na questão da questão do demônio. Demônio está cada vez mais comprovado, se você pegar em aramaico, na época de Cristo, demônio significa doença interna, doença psicossomática, doença psíquica. Então, demônio não significa... Eu discordo disso porque eu sou um pouco especialista em língua e aramaico foi uma língua usada muito pouco na Bíblia, era grego e hebraico, e tanto no hebraico como no grego, a palavra demônio e outros nomes dados a Lúcifer foram dados indicando pessoas, seres. A medicina grego-romana nessa época em Israel, né, a medicina grego-romana acreditava que as doenças externas eram doenças e coisas internas para eles não tinham explicação nenhuma. Então, para eles, as doenças internas eram dos demônios, os deuses, mas das divindades. Mas isso é grego-romano, não, mas falando de cultura judaica. Não, mas Israel era influenciado pelo grego. Deixa eu pegar uma carona. carona com vocês. Vocês citaram o aramaico, eu vou contar uma historinha. Rapidinha, porque senão a gente fica uma vez no hospital psiquiátrico, que normalmente não pode se internar criança, porque era só para adultos, apareceu um menino de 12 anos de idade, com um quadro de pneumonia, e ele ficava com a face toda iluminada. O brilho do olhar dele era fantástico e ele começava a falar como um profeta. E no meio disso ele falava umas línguas que ninguém conseguia entender, tá? Tinha um psiquiatra judeu, grande estudioso da antiguidade, que teve a preocupação de ficar anotando e viu que aquilo fazia sentido e que lembrava alguma música, alguma língua antiga do Oriente, tá? Esse rapaz, depois que ele foi tratado da pneumonia, sarou, toda a manifestação profética dele desapareceu com a pneumonia, né? E na investigação posterior, ele descobriu que o bisavô desse menino, que era do Oriente Médio, quando ele tinha 3 a 4 anos de idade, ficava fazendo leitura de aramaico na presença do menino. Quer dizer, que de certa maneira é uma coisa que ficou introjetada na cabeça dele. Ficou introjetada dele. Ele nunca mais falou. Depois, nesse episódio, chama-se psicose aguda de inspiração. Quer dizer, tudo tem nome. Tudo tem nome. Tudo que o pessoal que é mais esotérico fala que é Deus, que é demônio, que é Espírito Santo, os médicos aqui agora, tem já vai estar... termo... Agora, só um minutinho, não vamos ficar medicando, tem muito caso para ouvir aqui. Rapidamente, essa mocinha é esposa do pastor e diz que já teve um demônio falando com ela. Foi exatamente, eu escutei a voz. Eu fui deitar e eu ouvi literalmente alguém falando no meu ouvido, você vai morrer essa noite. E eu virei para o lado e meu marido estava estático dormindo, eu falei, não ouviu. E novamente falou, você vai morrer essa noite. Eu falei, não é possível. Aí, à medida que aquela voz foi se aproximando e tal, e eu fui ouvindo mais claramente, foi provocando algumas reações no meu corpo. E eu falei para o meu marido, eu falei, amor, eu acho que eu vou morrer. E ele falou, imagina, você vai morrer? Que isso, não sei o quê, e tal. Aí eu comecei a ter reações, meu coração começou a disparar, e eu literalmente saltava, na cama, minhas pernas saltavam e eu tive como que, não sei como é que é ter um heart attack, mas eu acho que eu estava tendo um ataque do coração, alguma coisa assim. E de repente, uma angústia se apoderou de mim, eu mandei chamar meus amigos, eu estava na Inglaterra, muito mais atenção também, eu mandei chamar meus amigos, falei, liga para todo mundo, porque eu vou morrer. Mas você já estava envolvida com religião nessa época, não? Sim. Sim, mas isso nunca tinha me acontecido antes. Sim. Bom, resumindo, eu achei que eu ia morrer e tudo cooperava. E o meu marido pegou a Bíblia e começou a ler. Porque eu tinha certeza que era Deus que estava falando comigo. Ele estava me avisando que eu iria morrer. Não pode ser um ataque histérico isso? Simplesmente uma coisa que você Não, ela teve um episódio de distúrbio do pânico. Mas uma pessoa... O distúrbio do pânico, você acha? É o distúrbio do pânico. Não tem nada de demônio também. Não tem nada de demônio. A fé tira. A fé e a crença tira, sim, desses estados. Sim, deixa eu te falar. Isso não... Agora, isso é não precisa ser só remédio pro pânico. Isso me perturbou por um ano. Pode retirar isso. A fé espírita, católica, mas isso não foi uma questão de fé. Foi uma questão de eu distinguir depois quem falava comigo primeiro e quem falava comigo depois. Porque isso aconteceu durante um ano. De manhã, quando eu acordei, eu achei que eu estivesse morta. Eu olhei para o lado e eu saí lá fora, eu vi as árvores,
e parecia que eu estava viva, sabe? Eu falei, parecia que eu tinha nascido de novo. Eu falei, eu tô viva e tal. Mas isso me perseguiu por mais ou menos um ano. E eu ouvi aquelas vozes. Assim. E eu tinha, literalmente, os sintomas. Mas tem mesmo, é horrível. É um dos sintomas dos estados humanos mais horríveis que uma pessoa pode passar. Que é a doença do famosa pânico. doença que você pode ter várias manifestações, desde ouvir voz, até ter medo de sair, de repente sim, sensação da morte iminente. Sensação de morte, depressão. Até que um dia, Só que, vamos rapidinho, resumindo aqui, para acabar, até que um dia eu estava lendo a Bíblia, e eu não estava mais suportando aquela situação, porque eu estava emagrecendo, e eu vivia com a morte o tempo todo, eu fechava os olhos e eu me via dentro do caixão, e eu colocava uma roupa, eu ouvia falar, ia ser legal se você morresse com essa roupa, quando acabar esse perfume você morre, eu gosto de você comendo isso. Eu não suportava mais. E eu estava lendo a Bíblia. Eu estava, sim, mas isso não podia, eu ouvia aquilo lá, entendeu? Era literal. E eu comecei a orar e falar com Deus, eu falei, Deus, você não está falando comigo. E a princípio eu achava que era Ele. Eu falei, mas a sua voz não provoca medo. Eu estava lendo a Bíblia. E eu estava lendo a Bíblia numa passagem de João, quando as 3 Marias lá foram ao sepulcro para ver Jesus e ele não estava mais. E lá estava escrito, alguém apareceu atrás e disse, Maria, você não reconhece a minha voz? Eu literalmente li, Jaqueline, você não reconhece a minha voz? Quer dizer, a partir daquele dia, o diabo continua tentando falar coisas, mas eu sei quando é ele e quando não é. Até então eu não tinha bagagem para saber se era um ou se era outro. O próprio Cristo, eu também creio em Cristo, o próprio Cristo teve alucinações e pseudo-alucinações. Teve alucinações. Imagine, ser levado pelo demônio ao pináculo do templo, ele teve uma alucinação interna, que a gente chama. Outra coisa absurda... A mais importante não é do Cristo, a mais importante é de São Paulo. Não, mas veja bem, e outra coisa, diz que ele viu a Terra inteira num monte. Qual monte na Terra que dá para ver a todo o globo terrestre? Não existe esse monte. Quer dizer, o próprio Cristo teve alucinações, pseudo-percepções. Então, vocês chamam de alucinações. Pseudo-percepções. A teologia mundial com base em... Vamos contar casos, por favor, porque eu tenho vários casos para serem contados. Porque o programa se a gente for ficar discutindo isso, a gente poderia chamar outros especialistas até aqui, senão a gente vai perder. Está cheio de gente para contar a história e eu não quero deixar rolar o tempo. Conclui o que você está falando, só, pastor. Só dizer que é uma posição isso. Tem outra posição que diz que tudo que aconteceu com Cristo, e são dezenas de estudiosos dos mais diversas escolas que dizem que foi real, e ele expressou isso como experiências reais na vida dele e como coisas bem claras e definidas. Só experiências internas, experiências subjetivas. Porque qual monte na Terra que dá para ver o globo terrestre inteiro? Não existe. E como é que ele vai ser levado pelo demônio lá para o pináculo do templo? Isso é um absurdo, não tem? Foi uma alucinação interna do próprio Cristo. Uma percepção falsa interna, que o colega ali sabe que chama pseudo-alucinação, uma pseudo-percepção interna. Sim. Nós vamos para o nosso comerciário, a gente volta já para a história do Mauro aqui, coitado, já está com o microfone na mão, tem pão, né, Mauro? Daqui a pouco Deus está dando recado. A partir de agora e por 30 segundos, você vai ficar com vontade de comer a televisão. O azeite importado Beira Alta entra em cena e a comida vira uma festa. O azeite Beira Alta nasce nos mais belos olivais e chega aqui para fazer sua comida mais alegre, mais feliz e mais saborosa. Azeite importado Beira Alta faz da sua comida uma grande festa. Agora pode voltar para o seu arroz com feijão. Pois, eu, num momento de sentar e, não vou dizer para você de desespero, porque em casa eu sou a pessoa que na hora do desespero é o que chega e diz, ó, calma e vamos analisar a situação e ver como é que a gente pode resolver. E eu pensei, bom, meu Deus, eu acredito que você existe, eu nunca te pedi nada, eu só te peço que nesse momento difícil da minha vida o Senhor me mostre uma solução, porque eu tenho que honrar um compromisso e eu não tenho como fazer isso, eu não vou ter de onde tirar para poder honrar esse compromisso. Eu saí de casa, eram 10 para 5 da manhã, tá? Entrei dentro do carro, tirei da garagem e tudo mais, estacionei para poder fechar o portão. Eu entrei dentro do carro, fui dar a partida para sair de novo, para vir aqui para o trabalho, e de repente foi estranho. Eu fiquei como se fosse surdo por completo, tá? Todos os ruídos de madrugada que a gente ouve, carro passando, cachorro latindo, grilo cantando, enfim, ruídos que a gente ouve na madrugada. Tudo aquilo se silenciou. E eu falei, ué, o que será que está acontecendo? Eu pensei comigo. Nisso eu vi o céu
ficar todo prateado, tá? Prateado mesmo, e ouvi nitidamente uma voz dizer para mim o seguinte: confia, eu sou o teu Deus e eu vou te aprover. E aquilo foi uma coisa que me emocionou. Eu comecei a chorar dentro do carro, porque foi uma coisa que não tem como dizer eu não ouvi, porque eu ouvi essa voz dizendo isso. E eu saí dali com uma sensação de paz, assim, indescritível. E essa voz, ao mesmo tempo que ela tinha um som de severidade, ela tinha um som de suavidade, uma calma, uma coisa que conseguia passar a tranquilidade para, acredito, para qualquer ser humano. Mas, Mauro, essa frase E quando eu você cheguei ouviu em aqui, algum lugar? não, eu nunca ouvi nada, não vou dizer para você que eu ouço coisas. Toda essa frase, estrutura dela em algum lugar você tinha? Nunca, mesmo porque é o que eu estou dizendo, eu não vou em igreja, não sou igrejento, não sou beato, não leio nada, entendeu? Então... Igrejento, nunca ouvi essa expressão. Igrejeiro é melhor. Então, o que acontece? Papa ósseo, o que você quiser, né? Agora igrejento... Quando eu cheguei aqui no trabalho, alguns colegas sabem que eu conserto equipamentos em casa, tá? Eu trabalho aqui no departamento de videotape com manutenção. E haviam 3 pessoas me esperando às 6 horas da manhã, tá? Para me passar serviço. E justamente eu fiz esses serviços, recebi praticamente no dia seguinte, e o lucro deu exato para pagar aquele compromisso. E o interessante foi o seguinte: eu pensava que tinha que pagar a mais, e eu pensei, bom, eu peguei esse serviço, mas vai faltar. E quando eu cheguei na hora de pagar o compromisso, era exatamente aquilo. Quer dizer, não faltou nada, não me fez falta. Então, eu acredito num Deus, num ser sublime, tá? Que independente de misticismo, de estudo, de religião, da crença de cada um, que aliás eu respeito as pessoas, aquilo que elas creem, tá? Eu vou muito pela lógica. Você acreditava antes em Deus? Olha, eu sempre acreditei em Deus. Só que tem um detalhe, é o que eu falei, eu não sou, como a Silvia falou, que nunca ouvi igrejento, não sou beato. Eu simplesmente me lembro de Deus. A hora que eu levanto, eu agradeço, meu Deus, muito obrigado por o senhor ter me dado uma noite de sono e me permitir levantar para ir trabalhar. Isso antes desse evento, não? Não. Você não conversava com Deus? Não, eu sempre fui meio relaxado nesse aspecto. Tá? Mas é interessante notar que você pediu antes, né? Você falou, sentou no carro e você falou, Deus, eu estou numa situação e... Não, eu não pedi sentado no carro. Eu estava indo para a garagem tirar meu carro. Não, de manhã que você falou que você queria... Exatamente, eu estava saindo e falei, bom, meu Deus, eu acredito em você. Dona Maria Elvira, a senhora ficou preocupada com seu filho, não? Preciso que... Não. No microfone. Não, desculpe. Não fiquei preocupada, não, com ele. Olha, afinal, é uma coisa muito comum. Isso é uma coisa muito comum. Todos nós temos o nosso ser, nossa consciência que fala. Dona Maria Elvira, tem pessoas que passam a vida inteira sendo igrejentas, fazendo tudo. Não ouve Deus a vida inteira. Não é normal. Não, a filosofia que eu criei... Tem pessoas que, ao contrário, estão lá perto de Deus o tempo todo, rezando, orando, esperando uma hora dessa. Não, a filosofia que eu criei aos meus filhos, fazer o bem sempre, mal nunca a ninguém. Então, essa filosofia com que eu criei os meus filhos. Muito bom, isso é entendeu? Agora, o fato de ele ter começado a ouvir voz, sim, não, ele já teve um outro caso verídico e eu comprovei. Isso eu posso comprovar mesmo. Qual foi o caso? Ele viu Nossa Senhora. Então não era... Porque ele é um menino muito bom e sempre foi um menino muito caritativo, muito bom, coração muito bom, ele não nega nada a ninguém, ele é assim displicente, solícito, para qualquer pessoa. Sim. Então, e quando é que viu Nossa Senhora? Eu acho que ele tem um espírito muito assim, iluminado. Então ele teve a graça de ver Nossa Senhora. Será que não foi justamente uma outra não, visão? Uma coisa não, assim? Ele viu Nossa Senhora quando ele tinha 4 anos. Não, eu sei, nós estamos aqui justamente tentando Sim, ele estava no quintal. Não, isso é uma coisa... Isso é uma coisa que eu posso falar, né? Ele tinha 4 anos, sozinho. Ele falou, mãe, eu vi a moça lá, está dando risada para mim. Eu falei, que moça? Ela fez assim. E sorriu para mim. Falei, mas essa coisa de criança, não dei muito crédito a isso. Depois passou alguns meses, eu estava folhando uns papéis, uns cartões, eu vi aqueles santinhos que a gente, muitos dão em igreja, tudo, com a imagem de Nossa Senhora. Ele estava do meu lado e falou, olha mãe, olha essa mãe, essa que eu vi. Essa que eu vi.
Então eu comprovei que realmente ele tinha visto. Só entrar um pouquinho. Ele realmente a senhora é tinha católica? visto. A senhora é católica? Olha, eu tenho um pouco de tudo. Eu sou católica, mas eu acredito no espiritismo. Só definir uma coisa. Igrejenta a senhora não é, não sou beata. Teve um igrejento. Eu acredito um pouquinho de tudo. Sabe que tem um igrejento que foi terrível, foi o maior cientista eu que existiu no século passado. Mas direto ao ponto, Foi Bento XIV. Bento Sim. XIV foi um papa do século passado. Ele definia categoricamente como papa que essas pessoas que veem Nossa Senhora ou veem Cristo têm projeções, visões, está descrito em latim ainda, tem visões, que veja bem, ele descobriu antes do Dr. Jaspers que já existiam as alucinações, mas não negava o aspecto da religiosidade. O que aconteceu com o seu filho tem um aspecto de religiosidade e outro aspecto de um sintoma, são visões, são projeções alucinatórias. Agora, Mas eu nunca tive. como ele era uma criança, eu faria coisas de criança. Eu não dei muito credibilidade para ele. Só um minutinho, a senhora já fez depoimento e eu tenho outras pessoas para falar, então eu preciso administrar o tempo aqui. Vitor, eu acho que fica confuso quando você fala isso, eu não consigo entender o que você está dizendo. Não. Porque você fala, até uma certa hora você fala, isso aí é delírio. É o que você falou como psiquiatra. De repente, como parapsicólogo, você pode dizer, a não ser nos casos de religiosidade. Já não entendo. Não estou falando. No caso dele, Não ocorreram dois fenômenos. Quando que vale, quando que não é loucura e quando que deixa de ser loucura para passar a ser uma coisa que você acha válida. Loucura é definida como perda da liberdade. Quando tem uma doença. No caso dele, teve um sintoma, só um sintoma. Mas isso o que é? Esse sintoma, não dá para negar, foi um sintoma, uma projeção alucinatória, uma falsa percepção visual. Mas ele acredita em Deus, ele tem a dimensão religiosa dele. A dimensão então é uma alucinação religiosa? É uma alucinação com um significado religioso para ele. Significado religioso para ele. Bom, Deus. Ter isso não significa loucura. Não significa. Porque a loucura é quando atinge ou isso numa intensidade que o indivíduo não consegue se coordenar, ou quando ele tem distúrbio da inteligência. Mas e quando uma pessoa começa a ver muito Nossa Senhora, por exemplo? Por exemplo, se ela começa a ver muito Nossa Senhora, isso vai fazendo com que ela perca a noção de ver as coisas do aquém e fique dominado pelas coisas do além. Quando ela passa mais pro além do que pro aquém, ela começa a perder a liberdade e ela está ficando doente. Eu conheço uma moça amiga minha que é absolutamente normal, só que ela entra em surto. Ela é PMD, psicose maníaca depressiva. E quando ela entra em surto, ela vê Nossa Senhora e vê um montão de outras pessoas. E vê, e conversa, e vê mesmo. Para ela está acreditando que vê mesmo. Vê, conversa e enlouquece. Ninguém está inventando. Ninguém está inventando. Não é que alguém está mentindo aqui. Só estamos querendo entender como é que a ciência explica isso e como é que vocês explicam. O que eu questiono é o seguinte, segundo minha mãe, eu tinha o quê? 3 ou 4 anos de idade, quer dizer, se o senhor dissesse para mim, não, isso aconteceu depois que você é grande, que eu tomei conhecimento de uma gravura, de alguma coisa, eu até concordo, mas... Não, aí é que está justamente a grande descoberta da psiquiatria, porque a criança, até os 3, 4, 5 anos de idade, ela vive num mundo mágico, tá? O mundo da criança é magia. Quantas historinhas a gente não vê, infelizmente, de crianças que acham que é o super-homem, põe a capa e sai do... Mas daí a ver Nossa Senhora, você nunca fez isso, aí é diferente, porque ele está dizendo, o que ele está dizendo, eu vou proteger, o que ele está dizendo é que ele com 4 anos nunca tinha visto Nossa Senhora. Nunca tinha ido a uma escola? Impossível no Brasil ninguém ter visto Nossa Senhora até os 4 anos. Não, doutora, eu só perguntaria o seguinte para o senhor. A gente vê no caminhão, vê na igreja. Não, com todo respeito. Com todo respeito. Se você tivesse visto lá, era diferente. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. O senhor é muito lógico, o senhor vai muito pela lógica, pela ciência. Eu só gostaria de saber se o senhor acredita em Deus. Eu não acredito em Deus e eu não nego a existência de Deus. Eu não sou ateu. Agnóstico. Deixa eu chamar o Paulo Cardoso para depois a gente ouvir a história da Roseli Torres, que começou a ouvir vozes e que vê o que você tem dentro de casa, ela vê mais, além de ouvir voz, ela vê coisas dentro de você, e também a história do Enio, que psicografa, né? Já até psicografou um livro inteiro que alguém editou para ele e foi escrevendo. Deixa eu chamar primeiro o Paulo. Vamos lá, Paulo. Bem, senhor, vou fazer uma enquetezinha aqui no centro da cidade. Vou perguntar para você, o senhor acredita em vozes do além, não? Voz de quê? Voz do além. Já ouviu alguma voz do além, não? Voz do além? Já ouviu, não? Ah, já vi alguma vez. Ouviu uma vez, não? Não, eu nunca vi. E o senhor já ouviu alguma voz do além, não? Não, ainda não. Acredita nessas pessoas que ouvem vozes do além? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. E o senhor, já ouviu alguma voz do além, não? Não, eu nunca ouvi, mas eu acredito. O senhor acredita que tem voz do além? Acredito. O senhor acredita? Por que o senhor acredita? Alguém já ouviu? O senhor já ouviu? Ai, mas eu já ouvi falar, né? Ouviu falar? É. Eu acho que tem mesmo. Eu acho que tem. E o senhor acredita em voz do além, não? Pois, a minha opinião dele. O senhor acredita? Não, não acredito, mas já ouvi falar disso aí também. Mas nunca... E se alguma voz chegar do senhor, como é que é o seu nome?
É o Ricardo. Ô, Ricardão, não sei o que você faz? Ah, não vou me assustar, né? Vai sair correndo, não? Não. Não, e você, já ouviu Voz do Além já uma vez? Já ouviu? Que tipo de voz você ouviu? Voz, tá dormindo assim, vem, te acorda. E fala o quê? Fala um monte de coisa, fala que vai te pegar, te matar, essas Verdade, mas te matar sempre mal assim, essa voz pra você? Não, vem coisa do bem também. Também vem bem. E você acredita nisso? Acredito. Quem que você imagina que é essa Voz do Além? Uma pode ser anjo da guarda, o outro não. O outro não. O que mais vai te matar, o que é? Alguém que você fez muito mal, que já morreu? Não? Não, alguém que morreu que tinha raiva de mim. Será? Pode ser. E a senhora, acredita em Voz do Além, não? Não. Não? Não. Já ouviu alguma vez? Nunca ouviu nada? Não, eu sou vizinha de um cemitério, mas nunca ouvi. Nem vizinho do cemitério nunca ouviu? Nunca ouvi. Será que não tem uma vozinha lá? Nada? Nunca? Não. Agora, foi uma pergunta. Você passa no meio do cemitério à noite, não? Se tiver aberto, talvez. Você passa. E se vier uma vozinha, você Não faz? tenho medo. Não tem medo? Não. Ah, mas eu tenho. Se eu ouvir uma vozinha dessa no cemitério, perto da casa dela, aqui, ó, área, tchau e benção. Daqui a pouco eu volto com você, Silvia. Até já. Eu até queria, antes de chamar os comerciais, a gente vai para os comerciais agora, eu só queria saber, sim ou não de vocês, existe alguém que faz, assim no meio da noite ou não? Alguém, vocês que ouvem essas vozes todas, ou só tem mensagens, assim? Não tem uns gritos, não tem umas gozações, não, só tem mensagens? Frases... Existe, eu acho que existe. Existe testemunho de muitas pessoas, eles falam brincando, às vezes no ar, mas você vai ver muitas pessoas que falam que ouviram esse tipo de coisa atemorizadora, que provoca medo, que provoca... Né? Não é só porque eu acredito, eu tô falando que pessoas contam. Não, eu não, mas pessoas contam. Pastor, eu também já ouvi, viu? Várias pessoas contando. O quê? Muitas. Contando o quê? E só faz ou de dar mensagens boas, mensagens ruins, eu já ouvi muito. Já faz 20 anos que eu ouço. Não, a verdade é o seguinte, que tudo que a gente não conhece, a gente se assusta, tá certo? Então, quando você fantasia que uma voz do além vem falar com você, você já fica assustado só de imaginar. Então, você já imagina alguém de capa branca ou ali, puxando seu pé, tá certo? No mínimo é isso. Você não imagina que ele vai deitar ali do lado, vai falar, oi, meu bem, tudo bem? Não vai ser aí, né? Se fosse, até seria gostoso. Ou gosto. Hã? Ou gosto, né? Você já pensou? Que gostoso? Pois é. Isso seria o máximo, né? Morre e fica lá do seu lado e ainda esse filme Ghost, quem pôde assistir, certamente curtiu, porque realmente era, antes dele realmente ir pros sei lá pra onde, não vou dizer aqui para não me comprometer. Ele faz uma grande despedida amorosa. Ele faz uma grande despedida amorosa linda mesmo. Eu vou começar, mas volto porque tem as histórias aqui pra gente ouvir, já já. Essa não. Quantas vezes isto já aconteceu com você? E isto? Situações como estas